Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Nessa aula nós iremos ver a regra de 3 composta. Em aulas anteriores, já vimos a regra de 3 simples. E agora, nós iremos ver a composta. Então, vem comigo, vem para a tela. Então, a regra de 3 composta que nós iremos ver. A regra de 3 composta ocorre quando temos mais de duas grandezas e um valor desconhecido. A regra de 3 composta possui mais de duas colunas. Ora, a regra de 3 simples, ela possuía duas colunas. A regra de 3 composta, por outro lado, ela vai ter mais de duas colunas. Essa é a grande diferença. Como já sabemos montar a regra de 3 simples, já temos conhecimento suficiente para montarmos a regra de 3 composta. Então, os passos abordados na regra de 3 simples servem para a regra de 3 composta. Então, tudo que nós vimos anteriormente a respeito da regra de 3 simples, elas vão servir também para resolver a regra de 3 composta. E que passos foram esses? Vamos voltar um pouco aqui. Vamos ver os passos que fizemos para a regra de 3 simples. Extrair os dados da questão. O valor desconhecido ficará em uma das colunas, de acordo com a enunciado da questão. Esse valor desconhecido é que deve ser calculado. O passo 3. Quando eu tiver colocado todas as informações nas duas colunas, no caso da regra de 3 composta, seria 3 colunas ou mais. Então, basta colocar a seta apontando para o valor desconhecido de x. Então, quando montarmos a regra de 3 composta, as 3 colunas, uma das quais vai ter o valor de x, e nessa nós colocaremos a seta apontando para o valor de x. Aqui iremos fazer a análise é idêntica, nós iremos saber se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais em cada grandeza. Então, nós iremos pegar comparando a que está do valor de x com as demais grandezas, e iremos saber se essas grandezas em relação ao que está ao valor de x, se elas são direta ou inversamente proporcionais. E se as grandezas forem inversamente proporcionais, a seta ficará na direção oposta do valor da coluna, na direção oposta ao da coluna em que há o valor de x. Ou seja, nós iremos colocar, onde tiver o valor de x, a seta para baixo, indicando, na mesma posição do x, se x estiver embaixo, a seta para baixo. Então, nesse caso, as demais colunas, se forem diretamente proporcionais, ficarão na mesma direção da seta que tem o valor de x. Se forem inversamente proporcionais, ficarão em sentido oposto. Ou seja, se a seta está direcionada para o x, então a grandeza que for diretamente proporcional também estará na mesma direção. A grandeza que for inversamente proporcional estará em direção oposta. Então, os passos serão os mesmos. Então, vamos diretamente ao exercício agora. Vamos ao exercício. 2 operários colocam um piso de uma sala quadrada com 6 metros de lado em 4 horas. Então, 4 operários com mesma eficiência colocarão um piso de uma sala quadrada com 9 metros de lado em. Então, ele quer saber a quantidade de horas. Então, nesse caso, nós podemos montar assim. Primeiro, dois operários. Então, nós temos as grandezas. Quais as grandezas temos? Nós temos a grandeza operários, nós temos a sala quadrada e nós temos horas. Então, aqui, nós podemos fazer aqui. Operários, sala e horas, ou tempo. Vamos colocar aqui tempo. Tempo. Então, 2 operários. Então, onde é que está o operário? Está aqui. Então, eu coloco 2 operários. Coloco um piso de uma sala quadrada de 6 metros. Vejam bem aqui. Sala quadrada de 6 metros. Metros de lado. Se é 6 metros de lado e a sala é quadrada, então o tamanho quadrado dessa sala, 6 vezes 6, que é lado vezes lado, será 36. Então, no caso aqui, nós iremos colocar 36. E o tempo? Lá em 4 horas. Então, o tempo é 4. Aí ele fala, 4 operários, com mesma eficiência, colocarão um piso de uma sala quadrada com 9 metros de lado em. Então, 4 operários. Então, operário abaixo de operários. Colocarão um piso de uma sala quadrada de 9 metros.
Uma sala quadrada de 9 metros é 9 vezes 9, lado vezes lado. 9 vezes 9, 81. 81. Com a mesma eficiência, colocarão 4 operários com a mesma eficiência colocarão o piso de uma sala quadrada com 9 metros de lado em. Então, ele quer saber o tempo que eles irão levar. Então, nesse caso aqui, se ele quer saber o tempo vai ser x. Primeiro passo, vamos colocar a seta no valor de x, na coluna que tem a grandeza x, direcionada para o x. Agora, nós iremos fazer as análises se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Primeiramente, nós iremos fazer a comparação entre o tempo e a sala. Então, nós aqui temos o tempo e o tamanho da sala. E também nós iremos fazer o tempo e a quantidade de operários. Nós temos aqui a sala, o tamanho da sala, em relação ao tempo. Ou seja, se eu aumentar o tamanho da sala que eu quero colocar esse piso, eu vou precisar de mais tempo ou de menos tempo? Logicamente, se eu aumentar a quantidade de piso, eu vou levar muito mais tempo para realizar esse trabalho. Então, eu aumentei uma grandeza, também eu vou aumentar também o tempo. Se eu tenho mais piso para colocar, eu vou levar muito mais tempo para colocar esse piso. Nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque à medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Seta na mesma direção do x. Ok. Agora vamos para a outra grandeza. A outra grandeza é operários. Então já fizemos com uma grandeza. Todas em relação ao tempo, que é onde se encontra o valor de x. Então vamos fazer a grandeza operários. Se eu tenho aumento o número de operários, eu vou levar mais tempo para realizar a tarefa ou menos tempo para realizar a tarefa? Então, a quantidade de operários. Se eu aumento a quantidade de operários, eu vou levar mais tempo para realizar a tarefa ou menos tempo? Então, se eu aumentar a quantidade de operários para realizar essa tarefa de colocar o piso, normalmente, aumentei o número de operários, com certeza vou diminuir o tempo necessário. Ou seja, à medida que eu aumento a quantidade de operários, eu necessito de muito menos tempo para poder fazer esse serviço. Nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais, pois à medida que eu aumento uma, eu diminuo a outra. Então faço a pergunta, eu aumentar o número de operários, eu vou aumentar o número de pisos, o tempo ou diminuir o tempo? Nesse caso, ao aumento do número de operários, eu vou diminuir o tempo. Nesse caso aí, são grandezas inversamente proporcionais, pois à medida que uma aumenta, a outra diminui. Então, se a seta do x, se a seta está para baixo, então se são grandezas inversamente, logicamente essa aqui estará para cima. Agora, nós iremos alinhar as setas, ou seja, eu vou colocar as setas todas na mesma posição do valor de x. Nesse caso, quando eu for alinhar as setas, a seta que for inversamente proporcional, eu inverto, o de cima vai para baixo e de baixo vai para cima, o valor. Então, nesse caso, como eu vou colocar operários, está diferente da seta do valor de x, então eu vou ter que inverter essa grandeza operários. Se o 2 vai para cima, o 2 está em cima, o 2 vai para baixo. Se o 4 está embaixo, então vai para cima. Então fica, no caso, 4 sobre 2 vezes sala. A grandeza sala. Como está na mesma direção de x, não faço nada, eu vou repetir do jeito que está. 36 vezes 81 igual a 4 sobre x. Então, nesse caso aí, agora perceba o seguinte, o valor de x, onde se encontra a grandeza que está o x, ela sempre vai ficar de um lado da equação. Então, a grandeza que tem o valor de x ficará em um dos lados da equação. Está aqui, ou seja, é o 4 sobre x. As demais grandezas, as outras grandezas que não contêm o valor de x, elas ficarão no outro lado da igualdade e ficarão multiplicadas entre si. Então, eu tenho essa grandeza e essa. Então, elas ficarão do outro lado da igualdade, multiplicadas entre si. Então, 36 por 81 e 4 sobre 2. Por que 4 sobre 2? Porque aqui é inversamente proporcional. Então, nós invertemos. Se o 2 é em cima, 2 vai para baixo. Se o 4 é embaixo, o 4 vai para cima. Então, fica 4 sobre 2. E nós vamos montar a equação. Temos 4 sobre 2 vezes 36 sobre 81, que é igual a 4 sobre x. 4 vezes 36 dá 144. 144. 2 vezes 81 dá 162.
que é igual a 4 sobre x. Aí fica 144x é igual a 4 vezes 162, que é 648. X é igual a 648 sobre 144. X é igual a 4,5. 4,5. Então, perceba, deu 4,5. 4 horas e meia. O que é 4 horas e meia? 4 horas e meia são 4 horas e 30 minutos. Então, a letra B é a nossa resposta. Temos aqui todo um desenvolvimento. Tudo em texto aqui. Esse texto vai ficar disponível para você também no link. Tudo em texto. Todas as resoluções. E o final, 4,5. Então, letra B. Vamos para a próxima. Em uma empresa de peças para computadores, 24 funcionários. Já temos uma grandeza. Funcionários. 24 funcionários trabalham na produção. Juntos, eles fazem ao longo de 6 horas de trabalho diário. Então, vamos colocar horas mesmo, né? Horas de trabalho diário. Eles fazem 960 peças. Então, temos outra grandeza. Peças. Então, temos 3 grandezas. Então, vamos colocar agora. Temos aqui 24 funcionários. Então, aqui, 24 funcionários. Temos 6 horas de trabalho diário. 6 horas de trabalho diário. Então, vamos colocar no respectivo lugar. Horas, então aqui é 6. E temos também 960 peças. Então, vamos colocar embaixo de peças. 960. Então, vai. Prosseguindo. Após receber um grande pedido de um cliente, a empresa pretende contratar mais funcionários para entregar as peças que foram vendidas. Então, vai aumentar a demanda. Quantos funcionários, então, quantos funcionários? Essa é a pergunta. Então, o valor de X é a quantidade de funcionários. Então, quantos funcionários? Então, quantos funcionários? Não sei. É o que eu vou saber. Quantos funcionários novos? Quantos funcionários novos? Essa é interessante, essa pergunta aqui. Quantos funcionários novos? A empresa deverá contratar para que possa produzir 1.600 peças. Então, eu sei que em peças eu tenho 1.600 peças. Se o trabalho for feito ao longo de 8 horas diárias. Então, vai ser, em vez de 6, agora 8 horas. Vamos colocar a seta no valor de X. Então, colocamos a seta no valor de X. Agora, vamos fazer a análise. Todas as análises feitas das grandezas, se são direta ou inversamente proporcionais, serão em relação ao valor de funcionários, que é o valor que se encontra o X, o valor desconhecido. Então, nós vamos fazer essa análise em relação a funcionários. Nós vamos fazer a análise da peça em relação a funcionários. Então, vamos lá. Então, temos aqui funcionários, agora vamos horas. O que é que vai acontecer se, com 24 funcionários eu trabalhando 6 horas, se eu aumentar o número de horas? Eu vou precisar de mais funcionários ou de menos funcionários? Eu aumentando o número de horas, eu vou necessitar de mais funcionários para realizar o trabalho ou menos? Logicamente, se eu aumento a carga horária que os funcionários irão trabalhar, eu vou precisar de menos funcionários para trabalhar. Olha, se eu aumentei a carga horária de cada funcionário, menos funcionários eu irei necessitar para fazer uma determinada tarefa. Então, nesse caso, à medida que eu aumento uma grandeza, eu tenho que diminuir a outra. São grandezas inversamente proporcionais. Então, se são inversamente proporcionais, setas contrárias ao x. Se o x está para baixo, essa grandeza aqui vai ser para cima. Certo, agora vamos fazer a análise das peças. Análise das peças. Ora, se com 24 funcionários eu faço determinadas peças, se eu aumentar a quantidade de peças, eu vou precisar de mais funcionários ou de menos funcionários? Logicamente, se eu aumento a quantidade de peças que devem ser produzidas, logicamente eu vou necessitar de mais funcionários para realizar a tarefa.
Nesse caso, à medida que eu aumento a quantidade de peças, eu também vou aumentar a quantidade de funcionários. E nesse caso, são grandezas diretamente proporcionais, seta no mesmo sentido. Então, se a seta aqui está para baixo, essa aqui também vai estar para baixo. Agora, vamos alinhar as setas e realizar o cálculo. Ou seja, alinhar as setas significa que eu vou colocar as setas na mesma direção da do x. E nesse caso, se uma seta for invertida, eu inverto as grandezas que estão nela. Ou seja, uma vai para cima, a de cima vai para baixo e a de baixo vai para cima. Então, desta feita, vamos montar a equação. Primeiro, vamos alinhar as setas. Então, eu tenho aqui 24 sobre x. Lembrando que sempre onde tiver o x, ele vai ficar em um dos lados da equação. O outro lado da equação, um dos lados da igualdade. Então, a grandeza em que tiver o valor de x vai ficar de um dos lados da igualdade. O outro lado da igualdade será feita a multiplicação das demais grandezas. Então, eu coloco o valor que tem x em um lado da igualdade e no outro as demais grandezas. Então, 24 sobre x. Aí temos aqui a hora. Como a hora é uma grandeza inversamente proporcional, não vai ficar 6 sobre 8, vai ficar 8 sobre 6. Que é inverso, eu inverto 8 sobre 6. Aí multiplico a outra grandeza. A outra grandeza, como é uma grandeza diretamente proporcional, eu não vou fazer alteração alguma, eu vou deixar do jeito que está, 960 sobre 1600. Agora, 24 sobre x é igual 8 vezes 960, 7.680. E 6 vezes 1.600, 9.600. Então, x é igual. Multiplica cruzado. Vai ficar 7.680x é igual a 230.400. X é 230.400 sobre 7.680. Esse valor vai dar igual a 30. Aí você vem aqui e marca letra A, aí você erra. Por quê? Justamente perceba o que ele está pedindo. Veja na questão que ele está pedindo. Quantos funcionários novos ele vai necessitar contratar? Nesse caso aqui, é a quantidade de funcionários que nós iremos necessitar para essa tarefa. Então, 30 funcionários. Quantos funcionários ele já tem? Ele já tem 24. Ele já tem 24 funcionários. Ora, se ele tem 24 e eu quero que tenha 30 para fazer essa tarefa, então eu vou precisar de mais 6 funcionários para isso. Então, nesse caso, a alternativa é a letra D, 6 funcionários. Aqui temos todas em texto, tudo em texto, a resolução em texto, todas as análises, os cálculos realizados também, que tudo em texto. Então, e a letra D, como havíamos falado. Ok? Para o momento era só isso. Nós iremos trazer ainda mais aulas sobre diversos assuntos, principalmente aqueles que caem em concurso, em provas. E se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e até a próxima. Valeu! Lembrando que o material estará no link da descrição.